Olá, turmas do 5º ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos estudar o uso do mas ou mais. E para iniciar, vamos para a leitura de um texto. O título é Sem Pulgas e o autor Almir Correia. Diz o seguinte: nem as pulgas mais gostam de mim. Foram todas embora na semana passada. E ontem fui quase atropelada, mas ainda estou aqui. Mal me quer, bem te vi. Talvez uma criança ainda me veja, me queira, me pegue, me leve, me guarda, me ilumine. Não peso quase nada, como pouquinho, mas não economizo no carinho. Turminha, identificamos na leitura desse texto o gênero poema. Na aula passada estudamos sobre o gênero notícia e vamos fazer aqui alguma comparação. Veja que o poema é organizado em verso, possui também uma linguagem figurada, uma linguagem poética e há também a presença de rimas, aquela sonoridade com a combinação das palavras. O gênero notícia possui uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais curta na sua informação, tá? Já que estamos tratando do gênero poema, vamos aqui também perceber a presença do eu lírico, ou seja, aquele que narra os fatos acontecidos na história, ou seja, no poema. E aqui trata de uma cadelinha, uma cachorrinha que deseja ser adotada por alguém que lhe dê muito carinho. E também vamos aqui identificar a presença do mas, que está também anunciando uma ideia de oposição. Quando ela diz, e ontem fui quase atropelada, mas ainda estou aqui. E também quando diz, como pouquinho, mas não economizo no carinho. Come pouquinho, economiza na comida, mas não economiza no carinho. Então, apresenta uma ideia de contraste, ou seja, de oposição. E vamos continuar estudando o uso do mas. Mas é usado no sentido de oposição, de ideia contrária. E o mais com o i? Empregamos o termo mais no caso de adição, de soma de ideias. E vamos para a classificação gramatical de cada uma. Mais é um advérbio de intensidade, é o contrário de menos. Já o mas, sem o i, é uma conjunção adversativa, é sinônimo de porém, contudo, todavia, por exemplo. E vamos continuar nosso estudo com a utilização de alguns exemplos para enfatizar mais o uso em frases. E vejam só. Vamos preencher a lacuna com mas ou mais e vamos perceber onde é que significa quantidade ou adversidade. Vamos para o primeiro exemplo. Por favor, faça mais café, mas desta vez com menos açúcar, tá? Próximo exemplo. Fátima está ansiosa, mas Ana está mais que ela. E no último exemplo, quanto mais eu falava, mais segura eu ficava. Então, turminha, vamos identificar o mais como uma ideia de quantidade quando pede para fazer mais café, aumentar a quantidade de café. Porém, coloque menos açúcar. E no segundo exemplo, Fátima está ansiosa, mas Ana está mais que ela. Percebemos entre Fátima e Ana também uma ideia de adversidade. E no último exemplo, quando diz quanto mais eu falava, mais segura eu ficava. Aqui demonstrando uma ideia de quantidade nas duas situações. E vamos continuar com nossos estudos e agora com mais exemplos quanto ao uso do mas. Vamos aqui para a leitura. Júlia adora cinema, mas quase não vai. No segundo exemplo diz, pode tomar sol, mas não exagere.
percebemos sim uma ideia de contradição, uma adversidade. E vejam que o mas é sinônimo das palavrinhas porém, contudo, entretanto e todavia. Nesse caso, podemos substituir. Júlia adora cinema, porém, quase não vai. Vamos substituir também no segundo exemplo. Pode tomar sol, contudo, não exagere. Se você fizer a substituição pelos sinônimos porém, contudo, entretanto e todavia e der certo, então mas sem o i, tá? E agora vamos para o exemplo de mais, oposto de menos, com a ideia de quantidade. Vejam só. Na primavera, os jardins ficam mais floridos. Se você substituir o mais por menos e ficar tudo certo, então é mais com i. Na primavera, os jardins ficam menos floridos. Segundo exemplo, quero menos arroz, por favor. Vamos substituir menos por mais. Quero mais arroz, por favor. Vejam que também deu certo. Ponha mais leite na vitamina. Ponha menos leite na vitamina. Então, em todos os exemplos, percebemos uma ideia de quantidade quando há a troca do mais por menos e o sentido de quantidade ainda continuar, tá? E agora, turminha, vamos para a leitura de algumas expressões com a palavra mais. Prestem bastante atenção. Bem mais, muito mais. Percebemos aqui a ideia de quantidade. Cada vez mais, cada dia mais, mais cedo, nunca mais. Em todas estas expressões, percebemos que o uso do mas é incorreto. Por quê? Porque todas elas demonstram quantidade. Então, o correto é utilizar o mais com i, tá? Então, turminha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Aguardo vocês na nossa próxima aula.